Olá. Este é especial. Especial porque traz algo muito esclarecedor e, ao mesmo tempo, revelando realmente que as pessoas não sabem nada. A bem dizer, o que, através daquilo que o sistema lhe serve, impondo uma realidade falsa, tudo contra o ser humano. Portanto, uma coisa é a natureza humana, mas esta imagem é clara. Outra é o que o sistema serve, que é condição humana. Condição. É tudo esquema satânico para lixar o ser humano. Eu já. Isto é simples. A imagem é simples. Mas depois explico melhor o que é que está lá em causa. Primeiro, este vídeo é sobre o sistema e a natureza humana. Exatamente como podem ver. É isso que tem que falar. O sistema. Eu tenho vindo a falar. É tudo um esquema. A começar na religião. A religião é servida com ideia de espiritualidade. Tudo existe em torno da ideia do símbolo, tudo uma fraude. E, simplificando, simplificando aqui, por exemplo, a lei é descrita como um símbolo azul. E podem ver, a polícia faz azul, pois o político normalmente é vestir azul escuro, que é o símbolo daquilo que serve. O azul é a ideia de lei. E escuro, o que está em causa é precisamente o que se pode dizer escuro, preto, enfim, é um satânico. Portanto, isso tudo é servido sob a forma de segredo. Poder
não sabem nada o que é que está em causa. Nada. Poder é a forma como tratam e elaboram, a forma como, enfim, preparam todo este esquema. E, portanto, legitimidade. Zero. As pessoas não sabem o que é a legitimidade. É tudo ao contrário. Não há legitimidade no segredo, esconder a verdade. A legitimidade tem que ver com a verdade, ao contrário. As pessoas pensam que participam, por exemplo, politicamente, através do voto. Por ilusão. É tudo um teatro. E, enfim. E depois, há outra coisa que é, normalmente uso uma gravata vermelha. É o que é? Sim, foi proibido e, ao mesmo tempo, a língua da serpente. Quer dizer, o trabalho deles é vender a tanga, convencer as pessoas de que a coisa é assim. E, portanto, tem que ser assim. Se ele está certo, direito. Não. A verdade é que é sempre torto. É sempre tanga. Estão a ver? Espírito. A lei. Espírito. Nesse sistema. É tudo ao contrário. É tudo crime. Só que as pessoas não têm noção nenhuma do que é que está em causa. Esse é o problema. Tal como os média, eles servem a uma visão. Por exemplo, apresentam algo verdadeiro para levar as pessoas a aceitar, a acreditar na mentira que, entretanto, depois é servida sob a ideia de certo. Por exemplo, eles falam de um jogo de futebol, apresentam o resultado. Pronto, isto é uma verdade. E depois, o resto da história. Zero. Vocês não sabem que é tudo uma fraude. Tudo. Os jogadores de primeira liga são satânicos. Eles não estão lá por acaso. Tudo é um esquema. Uma maçonaria. Em todo lado. Ela que está por trás de todo o esquema. As agências secretas servem a esse propósito. Pois é. Eu já falei o exemplo da CIA, que é basicamente o principal organismo dessa matéria. Foi ela que preparou o caldo para a guerra colonial. Primeiro, tal como a ideia de terrorismo. Sabem, aquelas coisas em África. Bin Laden, não sei o quê e tal. Bin Laden, por exemplo, era, não sei se ainda é, um agente, não sei se ainda é vivo, um agente da CIA. Depois dele, havia outro, não sei se ainda lá está, agente da CIA.
Portanto, mesmo com a guerra colonial, foram eles que prepararam o cenário através da ideia do movimento UPA. Criar a ideia de que o colonialista é mau. Não, pois. É por acaso que hoje, ainda hoje, talvez até mais que nunca, os portugueses são considerados irmãos. Pois é. E, por exemplo, as pessoas esquecem-se. Os Estados Unidos são colonialistas. A Inglaterra, colonialista. E não só. Enfim. Bom. Há muitas formas de prática de todo este esquema. Muita coisa, muita. Por exemplo, já falei o caso da criação de países e, por exemplo, a forma como assim as pessoas se mantêm reféns de um local. As próprias diferenças são um meio através do qual se mantém todo este processo. As diferenças territoriais criam necessidades específicas culturais, etc. Pois tudo isto serve o mesmo propósito. As pessoas não têm noção de que estão a ser usadas, estão a ser lixadas. Enfim. E depois, o 25 de abril, tal como a morte de Salazar, eu já falei que ele não morreu, ele foi morto, tal como o último rei e outros não colaboravam com esta máfia, com esta agenda. É um exemplo engraçado, já agora não quero demorar, mas é uma coisa curiosa também. Os portugueses não fazem ideia, os portugueses, ninguém. Por exemplo, a indústria cinematográfica. Hollywood, basicamente, é o centro de atenção nesta matéria. É uma organização mafiosa, não em tudo, enfim. E, então, tudo aquilo que fazem de filmes é nessa ordem, para levar as pessoas em determinado sentido. Servem um simbolismo de forma a que as pessoas não percebam. Enfim, há uma série de coisas que levam as pessoas a repetir coisas que viram nos filmes, atores, não sei o quê. Como já falei sobre lá. Por exemplo, holy shit. A brincarem, a gozarem com o que é divino. Holy, sagrado. Merda é que é sagrada. Portanto, eles gozam toda a forma
Enfim, ah, então, 25 de Abril é outro esquema, mais um teatro. Já falei nisso. As pessoas não têm noção do que é que se passa. E depois serve um símbolo que as pessoas também não percebem. Que é o cravo vermelho. Na altura, em Portugal, não havia cravos. Abril, na altura, o cravo era flor da época. Aliás, na altura ainda não havia comércio externo de flores. Comércio externo são produtos do tipo necessidade, produtos de certa importância, enfim. Não, flores, não. Isso era um cultivo da época, na altura, nem estufas havia. Bom, adiante. Estava a falar, perdi-me um bocado aqui nisto. Estava a falar qualquer coisa como. Cinema. Então, estou a ver aqui Hollywood, basicamente, o que serve. É tudo um esquema para manipular as pessoas. Enfim. E agora reparem, lembram-se, com certeza, do tempo de Salazar. Pois ele não queria merdas, tangas. Por exemplo, ele não permitia especulação. Nem pensar. Não havia um aumento do quilo de batata sem ordem nenhuma. Vamos ver. Portanto, era tudo controlado. Era tudo para servir a população. Deve ser. Bom, é claro que há aí uma outra realidade que ultrapassa, como por exemplo o mundo secreto. Se eu pudesse, eu tinha acabado com a maçonaria. Mas enfim, é um mundo secreto, é complicado. E aqui, por exemplo, o próprio dito amigo mais próximo dele pensou que era ao mesmo tempo o primeiro inimigo, era o que estava mais próximo. Costuma-se ver os inimigos, é melhor tê-los por perto. Pois é. Pois é. Como é que as pessoas sabem? Sabem. Ele era maçom. Mesmo a questão a criada, Salazar, pensou que era maçom. Maçom. É uma coisa. O que está aqui em causa é o que já falei. Simples. Como não conseguiam fazer nada, ele estava a fazer tudo a contrariar esse interesse. Por exemplo, ele aderiu à altura, era NATO, que era precisamente para mostrar que ele era um aliado, ele não era a favor da guerra, ele queria o bem humano. E a ideia da NATO é esse, a tanga,
serve o bem humano. Então não? E, bom, ele tinha que preparar as coisas de forma a sobreviver no meio desta merda. Tentar proteger o seu povo. Era esse o propósito. Dizem que só tinha um par de botas. Então, eu não tinha nada. Ele entregou a vida dele ao serviço do país. Totalmente. Nem amigos ele podia ter. Enfim. Bom, mas voltando aqui ao cinema. Então, não, com certeza não que repararam nisto. É simples. Na época dele foi criado aqui a Togis, e daí aqueles filmes antigos portugueses. Como é que eram os filmes? O que é que serviam os filmes? Tanga? Pois. Aqueles filmes era ao contrário. O que serviam era basicamente como o cinema é um entretenimento, uma forma de entreter, enfim, saciar uma certa necessidade humana. Temos aqui então este formato da realidade tão portuguesa aqui. Todos os filmes serviam de alguma forma aquilo que é real, aquilo que é interesse, aquilo que serve o ser humano. Neste caso, falando, por exemplo, da realidade humana, levando as pessoas a se divertir de alguma maneira, e, portanto, brincadeiras, quer dizer, não é brincadeiras, é coisas como filmes na base do humor e, ao mesmo tempo, trazendo sentido, o que significa espírito, não exatamente religião. Era a ideia que o esquema, neste caso, tem que ver com a religião, o esquema sobre espiritualidade, em que as pessoas viviam e ainda vivem imersas, como que dependentes disso como sendo o sentido. Então, como é que ele podia ir contra essa realidade? Não é? Tinha que, enfim, de alguma forma permitir uma certa subtração e servir as pessoas de alguma forma dentro dessa base, que elas entendem por. E, portanto, nos filmes vê-se, de alguma forma, uma moralidade, mas não agarrada a essa merda. Pelo contrário, sentido das coisas, sentido da vida, onde as pessoas, por exemplo,
onde se revela a necessidade das pessoas se respeitarem, por exemplo, respeitarem as coisas, a lei, etc. Portanto, não haver, portanto, há aqui uma questão realmente de valor e não de tanga. Portanto, eu adorava esses filmes. Há filmes tão giros, enfim. Por isso, estão a ver a diferença, não é? Bom, uma outra coisa que eu queria trazer é que esta terra é uma desgraça, como já falei. Há coisa de, enfim, por exemplo, a negligência constante em tudo. Agora reparem, por exemplo, lei espírito. Lembram-se com certeza, antigamente a polícia estava aí, nas ruas, e procurava zelar pela realidade, pela situação. Por exemplo, o automobilista, se se portasse mal, se, enfim, metesse uma infração, dependendo da gravidade, a polícia atuava. E aí podia ser uma multa ou podia ser apenas uma questão pedagógica, em modo de providência, de porque a pessoa não sabia, mas devia saber. E, portanto, fica a saber. Para a próxima pode-se deixar. Portanto, uma chamada de atenção. Isto é um exemplo. Agora, não se vê a polícia agir dessa forma. Zero. Não querem saber sequer. E eles próprios, muitas vezes, são como os outros. Não sabem nem querem saber. Nem vou falar do caso, acho que já falei da polícia. Acho que não vale a pena, não vou perder tempo agora com isso. Portanto, já promover que realmente isto é qualquer coisa. É qualquer coisa. Então, outra coisa aqui curiosa. Nunca vi lá nenhum coisas como, por exemplo, uma organização que supostamente vive, né? Cuida de pessoas doentes, mas não só. Não só. Já volto a esta parte, mas, por exemplo, também há situações de demência fora dessa alçada e o sistema explora a demência. Sei de um caso, pelo menos, aqui, uma pessoa que é doente e trabalha. Não vou dizer aonde, mas é uma entidade. Está. Não quero deixar aqui nenhum tipo de discriminação, mas assim, preciso compreender o sentido, mais uma vez, da discriminação. Porque a discriminação pode ser positiva ou negativa. Não é como as pessoas pensam que a discriminação é negativa. Isso é para as pessoas não pensarem sequer, não quererem
negarem a verdade, como que são boas, são educadas, portanto, aceitam tudo. É tudo igual, é tudo a mesma merda. Pois, enfim. E há N coisas, já falei também acerca disso, realidades como lesbi gay, como fazem os médios para lixarem a imagem do homem, enfim, uma manipulação constante. Bom, e outra parte é dessas gente, dessa instituição. Eu vi como que, servindo a ideia de, provavelmente, não vejo outra razão, de terapia, vi aqui alguns elementos desses a trabalhar. Não é trabalhar, é apenas fazer uma tarefa. Foi carregar umas mobílias. Enfim, seja como for, isso é tarefa chamada trabalho. Não é para essas pessoas. E, abreviando esta questão, se fosse a questão de terapia, o que é que está em causa? Terapia. Já ouviram falar de amor, que está em causa a frequência certa, alta, divina. Isso é que é a terapia que o ser humano precisa. Seja um problema de demência ou não. É exatamente o que o ser humano precisa. E pronto, agora vou voltar ao cimo. Como podem ver, está sempre em causa a divina Trindade. Na base temos o corpo, o ser humano. E o que é que está em causa no ser humano? Temos a espiritualidade, não é? Como primeira questão, e temos a consciência. Tudo passa por aí. O ser humano é um ser nessa natureza. E, no meio, como podem ver, está lá uma tripla seta que indica os sentidos para fora e para dentro. Que significa a ligação, a interconexão entre tudo. Corpo, espírito, consciência. Isto, ao mesmo tempo, tem que ver precisamente com as duas realidades que fazem a natureza humana. O ser humano é um ser espiritual, um ser que tem que ver aquilo que depende da consciência. Mas, estão a ver, a demência é ao contrário. A ausência em que as pessoas estão num estado de
ausência de consciência estão limitadas ao que o sistema do cérebro não tem outro remédio. No caso dos animais, claro que é diferente, mas é isso que os contém, que não tem como evitar a circunstância em que vivem e, portanto, precisam de aceitar como certo, por exemplo, seja o que for, e, portanto, como que só têm é que, basicamente, imitar algo assim. Qualquer tendência que seja, tem por essa base. Não tem isso. Bom, portanto, aqui não há o sentido de vida, nem de longe nem de perto. E o sentido do ser humano. Onde é que as pessoas sabem o que é isso? Não é só saber, não é só questão de consciência. Tem que ver com o sentir espiritualidade. Olha, tem que ver com energia. Ora bem, espiritualidade é como uma espécie de corpo do ser humano que realiza a vontade do espírito, a razão da existência. Então, bom, simplificando, tudo está ligado. E, tal como a consciência, por exemplo, a lei é uma necessidade deste mundo para as pessoas se organizarem devidamente, em ordem de beneficiar os seres humanos. Portanto, essa é a ideia. É lógica, enfim. Agora, o que o sistema serve é o contrário. Só que as pessoas não sabem. É sempre trabalhada a ignorância, né, por essa razão. E, então, existe então essa conexão com tudo. Consciência, corpo. Ao mesmo tempo, também, consciência tem que ver com tudo. Tem que ver com o espírito e com o corpo. Por exemplo, as pessoas precisam de ter consciência do que é cuidar da saúde. Por exemplo, as pessoas não têm noção do que é isso. E, enfim, todas estas realidades se interligam. E, enfim, para terminar, portanto, esta questão de consciência, por exemplo, não tenho vindo a falar, por exemplo, prende-se com aquilo que é, ou supostamente devia, que não existe neste sistema, é falso, que é a legitimidade. Só existe legitimidade diante de consciência. As pessoas deviam saber o que é que andam a fazer. Não sabem. É tudo acerca disso. Política. Tem que ver com a consciência. As pessoas precisam de saber. Não é só da lei. É só preciso questionar se algo está errado. É para mudar. É por bem. Direito. Preciso saber. É direito ou é torto? Ou é a lei nesse sistema é tudo crime. Tudo ao contrário. Só que as pessoas não sabem. E, por isso, enfim,
para terminar, exemplos de questões que as pessoas deviam procurar perceber. Já falei nisso, mas o exemplo da terapia da urina é que está em causa. Está em causa, por exemplo, a informação que está lá da situação do corpo em que, levando outra vez ao corpo, se passa a informação algo aqui a ver, a tratar. E, portanto, o organismo vai começar a trabalhar por ordem a servir o benefício da saúde. Estão a ver, portanto, informação. E depois temos mais do que a fresca. Temos a envelhecida, que é super, é super incomparável. Envelhecida é incomparável à fresca. Portanto, gerir um pouco o que acontece. Vai criar uma situação de, ok, isto pertence aqui, mas há aqui qualquer coisa desenvolvida para ajudar. Bom, mas isto é coisa que é preciso estudar, preciso, enfim, pesquisar, analisar, etc., para se perceber o que está em causa. Outra coisa é o jejum, que antigamente era prática através das religiões, porque antigamente as pessoas sabiam muita coisa e, portanto, a religião não podia fechar os olhos a isso. Não é? Servir os seus interesses, então, aceitar determinada coisa para manter essa realidade que necessitava respeitar determinadas coisas. Não é questão de hábito, não. É uma questão de verdade. De facto, eles sabiam, não podiam esconder. Hoje, as pessoas têm sido tão ludibriadas, tão manipuladas ao longo do tempo, que estão numa situação que nem sabem nem querem saber. E estão completamente lixadas. Portanto, hoje, jejum na religião, não. Isso é só um exemplo. Como na justiça, por exemplo, verdade. Agora, se antigamente era tanga servida através da ideia de crença, como que a Bíblia representasse esse poder e legitimidade, no sendo da representação da verdade. Portanto, agora, não. Na verdade, já nem entra ali. Bom, outra coisa, então, é sobre a questão do jejum. Não é só jejum, há mais. Há o chamado breteriano, ou seja, aquele que vive da respiração. O que também não é verdade. Ninguém vive da respiração.
tem a respiração como uma necessidade, neste caso, deste mundo, do corpo, da vida. Mas não, é muito mais. Tem que vir com energia, sempre. Energia. Onde é que vem? Energia. Não vem da comida, não vem de pensar positivo, não. Vem de uma questão de facto, de verdade. O que é que está em causa? Espírito. E a fonte está aqui. Ora bem, eu penso que a mensagem está completa. Por isso, para terminar, só uma pequena pausa, tenho que fazer xixi e já volto. Ora bom. Vamos lá, para fechar isto. As pessoas não sabem o que é verdadeiramente está em causa a natureza humana e aquilo que supostamente devia servir. E vejamos, as pessoas não sabem que tudo tem uma razão para existir. E a própria existência tem uma razão para existir. O espírito, sem a existência, existir ou não, seria a mesma coisa. Por isso, o espírito é o Criador para então criar tudo o que se chama criação. Criar e defender, lógico. É claro, e tudo isto passa por uma realidade, que é, não é só o Criador, pois nós somos co-criadores. Preciso perceber isto. O que é que está em causa? Eu, por acaso, não falei nisto no outro, mas só assim de leve. Na versão inglesa não falei, esqueci-me, mas não interessa. Eu não sei, pelo menos ainda não sei, de onde vem o ouro branco. Isto tem que ver com tudo isto também. O ouro amarelo e o ouro branco, que é precisamente as cores que me estão designadas. Foi, mais uma vez, já foi banhado com a luz amarela e branca. Isto tem que ver precisamente com o portal do universo. Por isso eu sou o mestre para o país. Por isso eu tenho as 12 chakras. Tenho os 12 trances do DNA, enfim, essas coisas. A minha realização é diferente.
O ser humano não precisa disso. O ser humano precisa apenas daquilo que o cérebro, que é os 7 chakras. E daí está tudo aí, como, por exemplo, o arco-íris, as 7 cores do arco-íris. Por exemplo. Bom, então, existe uma realidade que é ao Criador, que é o nosso Pai. Ele criou tudo e Ele está aí para proteger tudo. Tudo existe por Ele. E, portanto, Ele é o dono de tudo. Ele é o meu dono. E eu estou neste mundo para o servir. E depois existem outras entidades como os anjos, que estão aí para nos ajudar. E o universo está aí para nos ajudar. Tudo existe para servir a mesma causa. Espírito. E, portanto, servir o ser humano, que é a razão da existência. Através de nós, a existência ganha sentido. Portanto, nós temos essas capacidades de experimentar de tudo, todo tipo de coisa. Por exemplo, que é que temos um paladar cheio, essas coisas, temos uma apreciação, temos como que uma devolução de valor, um agradecimento, tem que ver, aliás, toda a vida tem que ver com gratidão, tem que ver com isso, tem que ver com uma frequência, como falei, o que é a verdadeira terapia ao ser humano, é o amor divino. Então, uma frequência que cabe ao ser humano. Quando se fala, seja o que for, de felicidade, paz, amor, é tudo, mesmo, tem que ver com isso. E, enfim, para terminar, como disse, eu estou neste mundo para servir o meu Pai. É esse o meu propósito. Eu sou um mestre para isso. O meu propósito neste mundo é trazer novamente o paraíso à Terra e defendê-lo. Por isso, eu tenho meu Pai, neste caso, muito particularmente, cuidar de mim. Como sabem, este verbo não queria que isto acontecesse. Tentou matar, continua a tentar fazer tudo para me deixar. Sempre a injetar-me veneno, sempre. Meu Pai está aí para cuidar de mim. Mesmo que acontece, os anjos estão aí a cuidar de mim, proteger-me e o universo, todo o universo. Depois temos outros como
os mestres, os meus antepassados, a minha avó, enfim. Vem ser humano é um ser único. Bom, acho que está completo. Acho que a mensagem está perfeita. Não há aqui mais nada. Portanto, mais uma vez, fiquem bem. Até o próximo.